Bom dia, turma. Hoje nós vamos trabalhar aí a agropecuária brasileira. Na realidade, nós vamos falar não somente da agropecuária em termos de produção, mas nós vamos falar também da questão agrária em si, tá? Porque não se pode dissociar uma coisa da outra, tá bom? Turma, e quando se fala do espaço agrário, né, nós não estamos referindo apenas às questões agrícolas, eu acabei de dizer isso, né? As questões da terra, tá? Nós temos que falar, né, desse acesso histórico ou da negação histórica do acesso à terra, tá bom? Nós temos que falar também dos conflitos sociais, que envolve aí, né, diversos atores, grileiros, poceiros, boias frias, comodatários, arrendatários e uma série de outros atores que nós temos no campo, tá? E nós temos que falar também do desenvolvimento tecnológico nessa área da agropecuária, tá? As relações de trabalho, os diferentes atores que eu já acabei falando aqui, né? Desses atores, dos poceiros, dos grileiros, tá bom? E de outros atores, tá? Nós temos que falar também aqui nessa breve introdução que antes era muito simples, né, pessoal? A gente dividia aqui o que era um trabalho urbano e o que era um trabalho rural. Hoje não, tudo muito mais complexo, tudo muito mais difícil de se analisar, ok? Então, nós temos aí as relações do campo se imbricando, né, se entrelaçando com a cidade cada vez mais. Porque é na cidade que o campo busca insumos, busca tecnologia, financiamento, assistência técnica, tá? E o campo hoje não é somente uma atividade primária da economia, tá? E quando eu falo em atividade primária, vocês têm que entender que são 3 setores da economia, já falam em 4, tá? Primário, que seria a agropecuária e o extrativismo. Secundário seria a indústria. Terciário, serviço e comércio. E quaternário, as altas tecnologias, as atividades ligadas à alta tecnologia. Portanto, o campo hoje não é mais só setor primário, né? Nós temos campo bastante desenvolvido, com prestação de serviços, eu diria, típicas da cidade. Nós temos campo com restaurante, com oficinas, com revenda de máquinas e até bancos, que é tipicamente urbana. Então, essa relação campo-cidade, ela está cada vez mais entrelaçada e difícil de se distinguir. Tá bom, turminha? Então, isso é importante nós falar. Outra coisa interessante, tá? A modernização da agricultura, da agropecuária em geral, não só da agricultura. A agropecuária está falando aí da pecuária e da agricultura juntas, tá bom? Juntas. Então, vamos lá. Olha, essa modernização, ela se dá lá nos anos 50, 60, né? E aí, o que é que ela traz? O que é que ela traz de consequência imediata? O pequeno produtor, pela modernização do campo, certo? Liberação de mão de obra, traz uma consequência imediata, que é o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade. E nós vamos tratar em outro capítulo como é que isso se deu. Só adianto aqui que de forma desordenada, rápida, e as consequências nós podemos ver principalmente nas grandes cidades brasileiras. Ok, turminha? Ótimo! Então, essa modernização ela passa pelas cooperativas agrícolas, a agroindústria. Professor, agroindústria não é a mesma coisa de agronegócio, de agropecuária? Não, a agroindústria ela envolve muito mais do que produzir. Mas ela envolve também, né? Ela envolve também o quê? A industrialização, a comercialização, o armazenamento. Portanto, ela é muito mais complexa, tá bom? E isso é uma realidade no campo brasileiro, né? Nessa atividade
da agropecuária. Vamos dar início aqui, portanto, olhando aqui para o nosso livro, tá, turminha? Olha só, nós vamos pegar aqui o nosso livro e vamos acompanhar um pouco aqui sobre as principais características do espaço agrário brasileiro, né? Nós temos diversas características. O país é extenso demais, é muito grande. E nós vamos ter aí partes modernas, né, com alta produtividade. E nós vamos ter também o quê? Partes, aliás, muitas partes ainda arcaicas, com baixa tecnologia e com pouca produtividade, isso é certeza. Tá bom, pessoal? Pois muito bem, olha só aqui, né, as principais características do campo brasileiro. Quais são essas principais? Eles foram, como eu disse agora há pouco, essas modificações, elas se aceleram a partir de 1950, né, do século anterior, tá? E ela traz principalmente aí uma consequência também da industrialização, né? Que o Brasil se industrializa fortemente nesse período e a indústria também pressupõe, né, a fabricação, a invenção de máquinas que seriam utilizadas, né, ou que são utilizadas na agricultura. Máquinas cada vez mais modernas, máquinas cada vez que ajudam mais o homem, mas também tem uma consequência, né, que ela libera mão de obra. Uma máquina substitui aí, né, seja ela qual for, substitui inúmeros trabalhadores que poderiam estar, né, ligados a um trabalho no campo. Tá? E a maioria desses trabalhadores, como eu falei agora há pouco, eles migram para as cidades. Né? Isso é fato. Tá bom, pessoal? Então, nós temos uma modernização das atividades produtivas, certo? Mudança no espaço agrário, isso é notório, todo mundo observa isso, tá? Nós temos os maquinários, que é um reflexo dessa modernização, né? Insumos agrícolas, né? A agricultura cada vez utilizando mais material, mais insumos, tudo buscando o quê? Maior produtividade, qualificação técnica. A qualificação técnica é essencial, né? A técnica está intimamente, intrinsecamente ligada à produção. Quanto mais técnica, quanto mais tecnologia, quanto mais produtos tecnológicos empregados, maior vai ser a produtividade. Tá? Muito bem. Consolidação das agroindústrias. Tá bom, pessoal? É uma das características hoje do espaço agrário brasileiro. E daqui a pouquinho nós vamos falar da parte importantíssima, tá? Que é como é que se deu essa formação do espaço agrário. Como é a estrutura fundiária do Brasil, tá bom? Mas, continuando aí como característica ainda do espaço agrário, a consolidação da agroindústria, né? Ela pressupõe o quê? A produção, certo? A industrialização e a comercialização. E essa agroindústria, ela surge também, além dos investimentos estatais, mais de uma certa época para cá, principalmente do capital estrangeiro, certo? Principalmente do capital exterior, de empresas que vieram de outros países e hoje dominam aí essa área da agroindústria. Tá bom, turminha? Outra coisa, pessoal, né? O campo brasileiro ele atravessa diversas mudanças, como eu disse, a partir de 50, 60 e até hoje, e ela provoca e tem provocado de forma muito intensa uma segregação espacial. Como, professor? Essa segregação é justamente o pequeno produtor, aquele de pequenas propriedades, não ter ou não terem condições de concorrer com os grandes produtores. Começam a se endividar e, infelizmente, têm que vender suas áreas para pagar as dívidas. Se tornam trabalhadores assalariados ou migram para as cidades. Isso ocorreu muito e ainda ocorre. Essa segregação, tá? Ela do pequeno, ou seja, a expulsão, entre aspas, do pequeno produtor do campo para as cidades,
ela tem agravado ainda mais a situação da distribuição de terras, né? No que cada vez mais se tem maiores latifúndios, que são poucos donos desses latifúndios, mas em áreas corresponde a uma grande quantidade, a uma grande parcela das terras no Brasil. Nós vamos mostrar um quadro daqui a pouquinho. Tá bom, galera? Pois bem, o êxodo rural nós já falamos. A estrutura econômica e social no campo. Tá? Gente, nós não podemos deixar de falar da estrutura econômica e social sem falar do processo de ocupação das terras. E aí a gente tem que, né, voltar no tempo, no século XVI, um país gigantesco, monstruoso em termos de extensão, né? E aí, olha, os portugueses queriam assegurar essa posse. E começaram, né, a coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias, as sesmarias, que era concessão, distribuição de grandes propriedades para alguns privilegiados, né? Esse sistema não deu certo, com exceção aí de Pernambuco, de São Vicente, que tiveram um sucesso relativo, mas no geral foi um fracasso. Mas aí começa, tá? É bom que se faça esse link aí começa a injusta e desigual distribuição de terras no Brasil, tá? Depois, em 1850, vocês já ouviram falar da Lei de Terras, né, turminha? Lei de Terras, ou seja, a terra agora só seria possível adquirir se comprasse, né? E quem tinha dinheiro? Os grandes latifundiários, aqueles privilegiados. Observe que em 1850, né, mesmo que já tivesse proibido o tráfico negreiro, né, ou seja, de escravo, a abolição da escravatura só foi em 1888. Portanto, ainda nesse período, e quem sai de uma escravidão também não vai ter dinheiro para comprar terras, né? Observem aí que pouquíssimos donos de terras no Brasil são negros. Mais outro dado importante aí nessa questão da estrutura fundiária. Professor, o que é essa estrutura fundiária? Mostra justamente como as terras são distribuídas. Tá? Como eu disse agora há pouco, essa distribuição tem uma concentração na mão de poucos. Ela é injusta, ela é desigual. Tá bom? Nós temos os latifúndios, que são poucas propriedades, mas que correspondem a uma grande quantidade de terra. Né? Os latifundiários estão ligados aí ao agronegócio, à agroindústria. Né? Muito bem, pessoal. E as condições sociais no campo? Opa! As condições sociais no campo. Observem, tá? Que nós vamos ter aí diversas relações, que a gente poderia dizer de relações sociais, tá? E elas surgem ao longo do tempo, nós podemos distinguir aí quanto à extensão. Os grandes latifúndios, né? Ou seja, grandes propriedades de terra, e os pequenos proprietários, que nós chamamos de minifundiários. Tá? Muito bem. Claro que os minifúndios, em número de propriedades, são muito maiores, mas suas terras correspondem muito pouco comparado com os latifúndios, que são menos proprietários, mas correspondem a grandes parcelas do território nacional. Ok? Então, hoje, pessoal, a agricultura, a agropecuária, né? O agronegócio, a agroindústria, cada vez mais é importante para a balança comercial brasileira. Nós vendemos, nós exportamos. E esse setor primário, diria eu, né, ele é fundamental para que o Brasil tenha superávit na balança comercial. Ou seja, para que o Brasil venda mais do que o que compra.
infelizmente, esses produtos, ele não tem um alto valor agregado, ele não tem um alto valor no mercado. Mas é importante, porque o Brasil exporta muito do setor primário, seja da agropecuária, né, do agronegócio, da agroindústria, mas também da mineração. Certo? Muito bem. Olha aqui a importância da agricultura, né, no agronegócio brasileiro. Veja bem, tá? De tudo do agronegócio, do PIB, de tudo que é produzido, do produto interno bruto, a agricultura ela é mais importante em termos de representatividade comercial, né, em dinheiro, porque o agronegócio relacionado à pecuária, ele corresponde apenas a 32,11% de tudo que é produzido pelo agronegócio. A pecuária corresponde um pouco mais de 30%. Já a representatividade da agricultura, né, do agronegócio relacionado à agricultura, ela representa quase 68%. Portanto, né, nós temos aí uma parte pecuária, né, mesmo que ligada ao agronegócio, mesmo que ligado à agroindústria, ela representa bem menos do que a agricultura relacionada aí ao agronegócio. Vocês entenderam? Tá? Dê uma olhadinha no livro aí que está muito bem explicado, tá, pessoal? Dos produtos exportados pelo Brasil, nós vamos destacar aí, né? Soja, não só a soja em si, mas o farelo também, tá? A carne, a cana-de-açúcar, que a gente chama de setor sucroalcooleiro, tá? Muito bem, e aí nós temos um gráfico aqui mostrando, olha, gente, olha aqui, né? Só para você ter uma ideia, a soja sozinha ela representa 9%. Mas quando se fala aqui de farelo de soja, que é 3%, nós vamos para 12% de toda exportação do agronegócio brasileiro. Tá certo, turma? Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui na página para a gente continuar falando. Para onde é que nós exportamos mais? Né? Nós exportamos para a Europa, né? Para a Ásia, certo? Para a América do Norte, que é bem menos, né? E para outros países aqui. Observe que a Ásia, né, ela compra bastante, compra bastante. E esse mérito, talvez o agronegócio tenha sido o principal ator, né? Porque antes se comercializava muito pouco com a Ásia. E eles hoje compram bastante, compram soja, compram açúcar, compram café, frango, carne bovina, suína e assim por diante. Tá? Porém, nós temos aqui o outro lado da moeda, tá bom, turma? Qual é, professor? Os pequenos donos de terra, né? Esses pequenos donos de terra, observe, os grandes produtores, nós mostramos aqui, quase tudo é voltado para a exportação. Os pequenos produtores, né, em sua grande maioria, policultores, ou seja, produzem um pouquinho de tudo, são os grandes responsáveis para abastecer o mercado interno, tá? E aqui eu não posso falar de um é mais importante, todos são muito importantes, tanto o pequeno quanto o grande produtor. E podem e devem existir, né, tranquilamente, habitando, né, trabalhando em um mesmo local. Não há briga, pessoal. Não se pode aqui dizer que A acaba com B, que B acaba com... Não, não é isso que se trata o Brasil. Nós temos que tratar bem tanto o grande quanto o pequeno produtor, porque ambos são importantes. Tá legal? Né? Já chega de dividir, já chega de falar em dicotomia nesse país. Já tá bom. Vamos falar em união. É necessário o agronegócio. Acabei de mostrar os números aqui, né? Para a balança comercial. É necessário o pequeno agricultor.
o pequeno produtor para abastecer o mercado interno, inclusive de produtos diversos. Tá legal? Muito bem. Mas, olha, pessoal, o pequeno, devido a menos financiamento, a menos apoio, na maioria das vezes, tá? Eles são expropriados das suas terras. Por quê? Eles não conseguem pagar as dívidas, né, com fornecedores, com bancos, e muitos deles, né, são levados a vender suas terras, se tornando trabalhador do grande proprietário ou, muitas vezes, migrando para as cidades. Hoje menos, mas lá na década de 60, 70, até mesmo a década de 80 ali, isso aconteceu muito no Brasil. Muito bem. Outro tópico interessante, galera, são as condições sociais do produtor. Claro, a gente precisa saber quem são esses atores, quem são esses produtores. E são heterogêneos, né? Não é apenas um pequeno, não é apenas o grande. O grande se subdivide aí em vários. Não são só gigantes latifundiários, nem são só pequeníssimos produtores. Não, tem uns médios, tem uns que trabalham de outra forma, tá? Então, a gente tem que conhecer, tá? E essas relações no campo, elas estão cada vez mais complexas. Nós vamos falar nessas relações em algumas delas, tá? O proprietário da terra. O nome já está dizendo, né? Cuidado para não confundir proprietário com posse. Às vezes você tem o documento, você é o dono, mas você não tem a posse, porque você pode ter alugado para alguém, por exemplo. Tá bom? O proprietário é aquele que tem a documentação, certo? Muito bem. Nós temos outro, né? O proprietário, é claro que ele tem o direito de dispor, de usar, né, da forma que ele quiser, para desenvolver suas atividades no campo. Os pequenos proprietários, tá, representam 40% da população ativa. Ou seja, de todos os trabalhadores que tem no campo, 40% está lá com os pequenos proprietários, tá bom? Certo? Às vezes eles produzem para a sua subsistência apenas, né, para sustentar ali a sua família, mas de vez em quando tem um excedentezinho ali que são vendidos para quê? Para que esse produtor possa, né, comprar outros produtos, investir em outras coisas, como, por exemplo, a educação dos seus filhos, né? Como, por exemplo, o vestuário, como, por exemplo, um pouco mais de técnica, de assistência técnica para melhorar a sua produção. Então, isso acontece também no Brasil. Tá bom, turma? Ótimo. Lembrando que o pequeno produtor ele é caracterizado também pela policultura, ou seja, ele produz ali o milhozinho na pequena propriedade, produz o arroz, produz a macaxeira, tá bom? Ele produz o mamão, certo? Né? E geralmente voltado para onde? Para a subsistência e para o mercado interno. Outra coisa interessante, pessoal, né? O parceiro, falando do proprietário, agora nós vamos falar do parceiro, né? Ou seja, o parceiro exerce as atividades agropecuárias por meio de um contrato de concessão. Muitas vezes esses contratos são apenas verbais, tá? Ou seja, o proprietário concede, faz uma concessão. Como eu disse, muitas vezes contratos são verbais, né? E como é feito esse pagamento? Né? Mesmo verbal ou escrito, esses contratos vão determinar que a produção, né, que o pagamento seja feito com a produção, certo? Por exemplo, dentre as parcerias, e lembrando que o parceiro não tem carteira assinada, tá? Eles não são empregados do proprietário. Eles são parceiros, não têm carteira assinada, não têm direitos trabalhistas, digamos assim, tá? Ela pode ocorrer. Olha só, a parceria pode se dar através da meação, que a gente chama aqui muito conhecido como meeiro. Já está dizendo. Mesmo escrito ou verbal, o contrato já diz. Do que você produzir, metade é para o dono, para o proprietário, metade para o produtor. Ok?
Tem a terça, né, que é outro contrato, é uma forma de parceria, tá? A terça, o trabalhador fica com a terça parte do que é produzido, tá? A terça parte, a outra parte, a grande maioria, fica com quem? Com o proprietário. E existe a quarta ou sorte. Pessoal, a quarta ou sorte ainda existe muito, ambos existem, mas ainda existe muito a quarta ou a sorte, principalmente na pecuária, né? Os pequenos fazendeiros, eles têm lá o vaqueiro, e aí o que que acontece? Eles fazem esse contrato, né? Como? De cada 4 bezerros que nascem na fazenda, um fica lá para o quarteiro, né? Que a gente chama também de sorte, ok? De cada 4, um bezerro fica com o seu vaqueiro. Isso é muito comum. Aqui em Balsas ainda é comum. No Nordeste é muito comum, tá? Portanto, lembre-se do que eu disse lá no início. O nosso campo é um mesclado, é uma mistura do que é muito desenvolvido e ainda daquele que é arcaico, né? Atrasado, digamos assim. Tá bom, turminha? E nós temos o arrendatário. Olha, nós falamos do proprietário, do parceiro. Entre o parceiro, nós temos aí a meação, o meeiro, a terça, a quarta, o sol. E agora o arrendatário. Esse contrato de concessão, né, o proprietário ele concede esse contrato e o pagamento é em dinheiro, não é em produção. Esse é o arrendatário. Eu tenho ali 100 hectares, eu arrendo e o arrendatário me paga em dinheiro. Geralmente, agora que aqui já é coisa um pouco maior, né? Esses contratos são escritos. Tá legal? Muito bem, ainda tem um comodatário. Comodatário, como é o comodatário? Esse, né? O comodatário, a terra é concedida para ele, mas ele não paga pelo uso. Há apenas esse acordo. Você vai lá, eu tenho aqui 1.100 hectares, e eu vou nesse sistema de comodatário, eu vou e digo, olha, você vai utilizar a terra lá até quando eu disser que não mais, mas você não precisa me pagar, ok? Turma, vamos continuar, portanto, aí, né, falando aqui, olha só, galera, o poceiro, essa figura, ela existiu muito aí na década de 70, de 60, ainda existe. Geralmente eles apossavam, né, se apossavam nas terras devolutas. Professor, eu não sei o que são terras devolutas. Ou seja, são aquelas terras, né, que ficavam sob a guarda do Estado, não tinha um proprietário, não pertencia a B. Então, ela era, em tese, do Estado. Eles iam lá, se ocupavam aquelas terras e depois era que iam atrás da legalização de toda a documentação para se tornar legal, tá bom? Isso aconteceu muito, tá? Muito. Tá certo, pessoal? Então, eles se ocupavam das terras devolutas. Daqui a pouquinho, quando a gente falar de conflito, nós vamos falar de outra coisa, tá? Esses poceiros aqui, até então, eles chegavam tranquilos, tá? Invadiam, não vou dizer invadiam, eles ocupavam terras do Estado e depois iam atrás da regularização. E os boias frias, turma, tá? Por quê? Era muito comum, era muito mais comum. Ainda hoje temos boias frias, mas na colheita da cana, na colheita da laranja, muitos trabalhadores que ocupam que ocupavam ou que ocupam ainda as periferias, né, das cidades, eles eram, né, chamados para ir trabalhar nessa colheita e o caminhão, o ônibus passava cedinho para pegá-los para trabalhar e ele já levava sua marmitazinha. Na hora do almoço, né, pessoal, aquela marmita já estava fria, por isso esse nome boia fria, tá bom? Por isso esse nome boia fria. Já teve mais boias frias no Brasil. Com a mecanização, né, essa mão de obra, aos poucos, ela ainda tem, muito grande, mas aos poucos ela vai diminuindo. Tá bom, turminha? Vamos continuar. Vamos continuar. Olha só, olha aqui, cortador de cana. Antigamente eles faziam, pessoal, é o boia fria, tá? É um típico boia fria. Mas antigamente eles tocavam fogo no canavial.
e muitos estados criaram leis aí para proibir esse fogo, né? E eles iam cortar depois que o fogo queimava as palhas. Hoje não, hoje são as máquinas que colhem, mas alguns estados fazem ressalva na lei, né? Uma porcentagem ainda para ser colhida, cortada pelos boias. Tá bom, turminha? Muito bem, agricultura familiar. O nome já diz, né? Toda atividade agropecuária é desenvolvida por pequenos proprietários rurais, né? No Brasil, esse tipo de atividade é heterogênea, engloba inúmeras atividades e níveis econômicos do agricultor. Há casos em que o trabalhador atua apenas para a subsistência da família e outros em que as atividades agrícolas são modernizadas, visam a ampliação produtiva e o lucro. Mesmo o pequeno produtor, eu já falei isso antes, tá? Tem pequeno produtor que ele moderniza, que ele investiu, tá? Que ele inovou nas técnicas, e aí aumenta a produtividade. E aí o que acontece? Ele começa a vender mais, ele se destaca, tá certo? Pois bem, pessoal, olha, essa modalidade familiar do pequeno produtor, como eu já disse, é quem abastece grande parte do mercado interno. Portanto, né, a manutenção desses agricultores é essencial para o desenvolvimento econômico e social do país, tá? Pois, além de sustentar as suas famílias, né, faz com que esse trabalhador se fixe, né, no interior, na zona rural, e não tenha que migrar para a cidade. Olha só, pessoal, pecuária brasileira. E aqui, turma, eu quero fazer, tá, uma distinção muito interessante entre pecuária intensiva, né, e extensiva. Ambas têm a ver com a produtividade. A intensiva tem muito mais produtividade. Quais são as características da pecuária? No caso aqui, estamos falando da pecuária. Pode ser utilizado esse conceito na agricultura. Pois bem, quais são as características? Confinamento de animais em pequenos espaços, ou seja, os animais são criados em pequenos espaços. Alimentação balanceada, né? Ou seja, tem toda uma técnica por trás dessa alimentação, ração específica, seleção de raças, né? E quando se fala em seleção de raças, nós estamos falando aí da genética, né? Que é uma tecnologia altíssima para escolher os melhores animais, tá bom? Pastagens artificiais. Professor, eu nunca vi falar em pastagens artificiais. Geralmente, pessoal, esses animais, eles comem apenas, ou na maioria das vezes, farelos, né? De soja, de milho, bagaço de cana e assim por diante, mas não a pastagem natural, por isso nós chamamos de pastagem artificial. Melhoramento genético de animais, já falei, reprodução por inseminação artificial, quer dizer, não é para todo produtor, isso é para grandes produtores, porque isso tem uma demanda muito alta. Acompanhamento veterinário, né? Tudo isso é característica da agropecuária intensiva, no caso aqui da pecuária. A pecuária extensiva ainda predomina no Brasil, né? É a forma mais tradicional de criação de animais. Os animais são criados soltos em áreas abertas, em pastagens, e as técnicas utilizadas são rudimentares, portanto, a produtividade vai ser menor. O produtor controla apenas a pastagem e impede a proliferação de doenças. O tratamento dos animais é simples e sem grande investimento. Essa é a grande diferença. Se falar além dessa diferença, nós vamos ter uma grande diferença na produtividade. Tá bom, turminha? Muito bem. Olha só, nós temos aqui ainda, né, no nosso território, predomina a atividade extensiva, né, com baixa produtividade. Tá? Pessoal, eu já disse da importância das atividades agropecuárias para a economia brasileira, né? Tanto para a exportação, tanto para o mercado interno. Tá certo? Então, nós temos aí grandes pecuárias de produtos como a carne bovina, suína, de frango. A bovinocultura é uma das mais importantes para a movimentação econômica do país e para a geração de empregos no setor primário. Tá?
uma coisa é certa também, tá? Quanto mais moderna se torna o setor do campo, o setor primário, menos mão de obra também vai utilizar. Países ricos, né? Vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, que tem uma agricultura moderna, emprega pouca gente nesse setor, tá? Produção e distribuição, né? Hoje o produtor, né, se favorece, claro, pela extensão do Brasil, pelo clima, né? Tudo é muito favorável, disponibilidade de água, tá certo? Então, o Brasil é um país privilegiado nesse setor, tá? Então, a bovinocultura é uma das mais importantes para a movimentação econômica do setor primário, tá? O país investiu muito na produção também de suínos, de frangos e outras carnes, como de carneiro, avestruz e peru, tá certo? Isso tudo pensando em quê? No mercado externo, claro, e também no mercado interno. Afinal de contas, o Brasil é um mercado significativo. Somos 210 milhões de brasileiros, tá bom? O rebanho bovino e suíno, tá? Carne de porco, ela tinha assim, digamos, a gente tinha muito preconceito. Ah, porque faz mal? Não, mas ela está sendo cada vez mais consumida e exportada também, tá bom? Produção de frango, tá? Produção de frango, lembrando que também aí a questão do gado bovino não é só a carne, mas também a indústria leiteira, né? Produção leiteira, muito importante, o couro também é muito importante, a produção de frangos também se destaca no Brasil, tá certo? Tá? Como eu disse, o consumo de carne suína é muito pouco, mas ela vem aumentando e as exportações também vêm aumentando. Portanto, a produção também de carne suína. Rebanho ovino, né, e caprino. O Brasil conta com 17 milhões de cabeças de ovinos, né? Se destaca quem? Rio Grande do Sul, com o maior rebanho, tá? A Bahia é o segundo maior produtor. Os caprinos, principalmente aqui no Nordeste, tá? Nos estados da Bahia, Piauí, Pernambuco, está concentrada aí quase 90% dos caprinos do Brasil. A estrutura fundiária, esse aqui sim, tá? Eu vou, inclusive, pegar aqui o slide, pessoal.